pessoal, tudo bem? Professor Macarrão, mais uma vez aqui com vocês. Neste vídeo, o que eu vou fazer? Vou resolver uma provinha da IBGP, né? Da nossa banca aí. Bom, uma provinha que aconteceu em 2023, tá? Ó, Poder Executivo do município de Belo Horizonte. Estou olhando aqui a prova para poder falar exatamente para vocês o que é. No caso aqui, o cargo é de nível superior, fiscal de controle urbanístico e ambiental. Mas a prova de português, que é o que eu vou resolver com vocês, acaba sendo basicamente a mesma para todos os cargos de nível superior, ok? Então, vou trabalhar aqui, vamos embora, vamos ver o que nós temos pela frente aqui. Bom, primeiro vem um textinho, tá? Eu posso ler ou posso escolher. Tá tudo vermelhinho assim, gente, porque o Word aqui nesse momento deve estar identificando em inglês, sei lá por quê, mas tá? Então não vou me importar, não. Então vamos lá. Eu posso ler e ver depois se tem questões sobre ele, ou posso fazer o contrário. Como eu já olhei e vi que tem uma questãozinha sobre ele, eu vou fazer a leitura de uma vez, tá bom? Uma agenda prioritária. Calamitosus est animus futuri anxious. Traduzindo, infeliz é o espírito ansioso pelo futuro. A máxima é de Sêneca, 4 a.C. a 65 d.C., monumento da filosofia latina. Seu foco era a importância de saber viver o presente. No entanto, é inegável que a ansiedade se vincula ao futuro, ao porvir. No Brasil, como se sabe, o futuro costuma durar muito tempo. Daí, o estado de ansiosa infelicidade diante das urgências que assolam o país em tantos e diversos aspectos da vida social. Embora seja uma das nações mais urbanizadas do mundo, o Brasil maltrata a parcela maior dos habitantes das urbes, formada exatamente pelos menos favorecidos. Assim, nem é preciso sublinhar o quanto de ansiedade existe em relação ao futuro a ser moldado pelos prefeitos e vereadores, que se elegeram ou foram reconduzidos aos respectivos postos nas eleições. Esses gestores locais se encontram diante de uma agenda emergencial, a viabilização de cidades de fato inclusivas social e ambientalmente, atentas aos territórios de maior vulnerabilidade, onde se aglomeram milhões de pessoas sem moradia digna, saneamento básico, equipamentos de lazer ou áreas verdes, para ficar em uma lista mínima de carências. O enfrentamento desses problemas de modo propositivo, consistente, incremental e contínuo, baseado em políticas públicas integradas e territorializadas, com as respectivas ações estratégicas sistêmicas e locais, é o incontornável desafio que se apresenta às novas gestões. Ele exige modelos de governança nos quais a valorização da democracia, da ética, da ciência e da transparência e a disposição em servir a sociedade realizando o bem comum, a razão primeira da arte política, embasem as propostas e, em especial, as ações planejadas com rigor. Naturalmente, não há que se imaginar soluções padronizadas para diferentes regiões. É preciso levar em conta, antes de tudo, as especificidades locais. Apesar disso, a experiência acumulada nacional e internacionalmente permite apontar algumas medidas que merecem consideração por parte dos gestores. Muitos problemas das cidades exigem soluções em escala mais ampla que o território do município. As regiões metropolitanas, onde se encontra a maior parte da população brasileira, apresentam um tecido urbano conturbado, podendo ser caracterizadas como uma única cidade que se estende por vários municípios. A Constituição do país permite, nesses casos, que as funções públicas do interesse comum, como saneamento básico, mobilidade e controle da expansão urbana, sejam integradas por uma estrutura de governança interfederativa, da qual participem o Estado e os municípios. Tal estrutura já existe, todavia, é preciso que seja valorizada, com a devida cobrança nessa direção. Desde o deslocamento dos indivíduos e de cargas até o fornecimento de água, energia e telecomunicações, quanto maior a densidade de ocupação do espaço, menor o custo de provisão dos serviços e de manutenção da infraestrutura. Entretanto, na maior parte das cidades brasileiras, está em curso um processo de crescimento horizontal excessivo, que produz bairros de baixíssima densidade, ao mesmo tempo em que as áreas centrais e históricas se degradam e são abandonadas. A reversão desse processo é imperativa, se não quisermos viver apenas entre condomínios fechados e shopping centers, conectados por avenidas muradas, deixando a maior parte da população vulnerável socialmente. Vulnerável socialmente, condenada a morar nas periferias distantes, sem infraestrutura urbana adequada. Disponível em piauí.folha.ol e vamos que vamos, né? Bom, vamos lá. Questão de número 1. Eu não vou aguentar, vou ter que mexer nisso aqui.
Vamos tirar esses vermelhões todos aqui. Bora lá então, meu povo. Vamos começar a resolver as questões. Consegui tirar os vermelhinhos aqui, apanhei um bocado, mas deu certo, né? Vamos que vamos. Deixa eu resolver com vocês. Ó, veja bem. Considerando, número 1, né? Considerando os elementos coesivos empregados na composição do texto, assinale a alternativa em que o conector em destaque, se for substituído pelo termo entre parênteses, gera alteração do sentido. Gente, quando eu dou aula de conjunção para vocês, seja falando só da conjunção, né, nua e crua, ou, que é quase inevitável, né, falando do período composto por coordenação ou por subordinação adverbial, eu friso muito a ideia de que, cara, o melhor caminho, o melhor custo-benefício é decorar uma meia dúzia de conjunções de cada tipo, porque você bate o olho e você resolve. Você não fica refém da questão da interpretação de texto, que pode resolver, mas pode ser um perigo. Cai minimamente na subjetividade e a gente tem que fugir disso, né? Então vamos lá. Tá aqui o embora. Ele sugere trocar por conquanto. Ambas são conjunções concessivas. Eu não vou nem ler o texto, a não ser que eu não achasse nenhuma resposta que me atendesse. Então aqui ele pede aqui gera alteração. Se as duas são concessivas, não gera alteração, não serve. Apesar disso, que é concessiva de novo, ele troca por não obstante, que também é a ideia de concessão de adversidade. Então, serve. Letra C. Todavia, ele sugere trocar por no entanto. Ambas são conjunções adversativas, né? Então, as duas são adversativas, então não vai trocar. Agora, na letra D, ele pede o entretanto, trocando por, que é adversativa, pelo porquanto, que é uma conjunção causal. Então, nada feito. Então, a resposta dessa aqui é letra D de dado. Questão 2. Na construção argumentativa do texto, é correto afirmar que o autor, vamos lá, associa a maior densidade de ocupação do espaço gerada pelo deslocamento de indivíduos para os condomínios ao custo de provisão dos serviços em áreas degradadas e abandonadas das cidades? Não, ele não fala desse custo e não diz, quer dizer, ele fala do custo, mas ele não relaciona esse custo, ele não associa esse custo à questão de maior densidade de ocupação do espaço gerada por deslocamento de indivíduos para condomínios. Não. Cita Sêneca para defender que no Brasil o estado de ansiedade tem relação com o modo com que o brasileiro vive o presente, desvinculado com o futuro. Opa, peraí. Ele fala que a ansiedade, segundo Sêneca, e principalmente, né, hoje em dia, ele sabe que a ansiedade está pautada sempre na questão do futuro, excesso de futuro. Né? Vamos pôr, depressão em termos de doença, né, de questões mentais. A depressão é a dor, o foco no passado, e a ansiedade é a dor, o foco no futuro, tá? Falta presente para nós, né? Então, nada feito. C. Declara que o enfrentamento dos problemas por ele levantado deve ser pensado de maneira austera, considerando-se que é incontornável a padronização de soluções para as diferentes regiões metropolitanas. Não, não é incontornável. Tem que haver, tem que ter jeito de não padronizar soluções. Tem que haver como você arrumar uma solução para cada problema específico, né? Para cada região, porque não dá para pensar todas as regiões do mesmo jeito. E a letra D diz assim: destaca o desafio de implementar mudanças emergenciais nas cidades brasileiras, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade social. Perfeito. Onde faltam condições básicas de saneamento, de moradia e de lazer. Pô, o texto fala muito disso, né, gente? Ele fala dos aparelhos, né, ó. Vamos achar aqui o pedacinho que ele vai falar disso. Eu sou teimoso, eu vou ficar tentando achar aqui porque eu quero mostrar para vocês. Ó, parará, parará. Exclusivas, ó. Atentas aos territórios de maior vulnerabilidade, onde se aglomeram milhões de pessoas sem moradia digna, saneamento básico, equipamento de lazer ou áreas verdes. Beleza? Então, realmente aqui, no número 2, a resposta tem que ser a letra D de dado. 3. De acordo com o gramático Bechara, uma preposição é uma unidade linguística desprovida de independência. Não exerce nenhum outro papel que não seja de ser índice da função gramatical de termo que ela introduz. Considerando essa definição, o emprego da preposição em destaque está corretamente justificado no trecho. Vamos lá. Muitos problemas das cidades exigem soluções em escala mais ampla. Ele está dizendo que a preposição em denota lugar onde se dirige um movimento? Não, gente.
Ó, muitos problemas das cidades exigem soluções em escala, naquela medida, naquela proporção. Nada a ver. As regiões metropolitanas apresentam um tecido urbano conturbado, podendo ser caracterizados como uma única cidade que se estende por vários municípios. A preposição por denota substituição, tipo, eu estou trocando uma coisa por outra, de jeito nenhum, né? Beleza? Está dizendo por onde a coisa se estende, dando uma ideia de lugar. Tal estrutura já existe, todavia, todavia é preciso que seja valorizada com a devida cobrança. É preciso que ela seja valorizada e também o quê? Que se cobre, então tem que ter a devida cobrança. Então a preposição com denota uma circunstância de ajuntamento, simultaneidade, ou seja, tem que acontecer isso, mas também tem que acontecer aquilo e meio que ao mesmo tempo, concomitantemente. Olha só, gente, tal estrutura já existe, todavia é preciso que seja valorizada, com a devida cobrança ao mesmo tempo que se faz isso. Então, essa aqui está correta. E para fechar, olha a D como é que não serve. A reversão desse processo é imperativa, se não quisermos viver apenas entre condomínios fechados e shopping centers. A preposição entre denota um estado, uma qualidade ou matéria. Não consigo nem pensar a princípio como que isso poderia acontecer com entre, tá? Não, tá dizendo um intervalo de espaço, né, entre tal e tal lugar. Então, nada feito. Questão de número 4. No contexto do período, é correto afirmar que o verbo destacado se classifica como verbo relacional. Gente, verbo relacional é verbo de ligação, é verbo que não indica ação ou movimento, tá? Olha só, gente. O único deles todos, ó, na letra A é o maltrata, exigem e apresentam. O único deles que costuma ser verbo de ligação é o ser, é o né, flexionado aqui, né, o verbo ser flexionado como é. Então a resposta só pode ser letra A. O que podia te derrubar aqui é esse uso do relacional em vez de ligação, tá? Verbo relacional é verbo de ligação. Perfeito? Questão 5. Os textos a seguir estão em peça de campanha de divulgação do Código de Posturas da Lei Complementar número 126 de 15 de agosto de 2013, veiculadas na cidade do Cerro, Minas Gerais. Sinal alternativo em que, no texto de campanha, as vírgulas foi ou foram empregadas corretamente. A. A não limpeza dos lotes resulta em multas aos seus proprietários. Até aqui, ok. Lotes com mato alto ou lixo e entulhos, né? Opa, não posso ter essa vírgula aqui. Por quê? Porque o que favorecem a proliferação? Lotes com mato alto ou lixo e entulhos. Isso tudo aqui que está antes da vírgula é o sujeito. Então, isso tudo aqui é o sujeito. Eu não separo o sujeito do verbo com vírgula. Então, aqui não está certo. Essa letra A não serve. B. Em seu artigo 118, vírgula, ok? Regulamenta que os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de anseio os quintais, pátios, prédios e terrenos. Perfeitamente correta, minha gente. Então, com isso nós temos já a resposta que é a B. Mas vamos olhar o que tem de errado no resto. Letra C. Em seu artigo 119, dispõe... Então, aqui, ok. Dispõe que os terrenos que, após notificação para limpeza, Opa! Quem vão permanecer sujos? Os terrenos, não é? Então, ou eu colocava isso aqui entre vírgulas, caso eu quisesse dar uma ideia de generalização, de explicação, ou eu tinha que tirar essa vírgula aqui, ó. Precisava tirar ela. Porque senão eu estou separando o sujeito do verbo. Quando eu coloco algo entre vírgulas, tudo bem. Eu paro de ler antes da primeira e continuo depois da segunda. Tá? Então, nada feito. Tá? D. O Código de Postura do município do Cerro visa, olha, mesmo erro, gente. Em todos eles, salvo engano, em todos eles, o erro, quando houve, foi de separar o sujeito do verbo. Então, ele bateu aqui na questão numa parte basilar do estudo de sinais de pontuação. Bem basilar mesmo. Então, a resposta aqui realmente é a letra B de bola. Bom, vou parar por aqui. Próximo bloco, a gente resolve da questão 6 em diante, tá? E é isso aí. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Um abraço e até daqui a pouco.